Fala, pessoal! A gente está aqui para falar sobre esse jogo do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras, 1-0 no clássico contra o Santos. Jogo difícil, complicado, primeiro clássico, sem tempo de preparação para os dois lados, né? Mas não é fácil. Abel promoveu algumas mudanças, mas já tem ali uma cara de time titular, e o Palmeiras fez uma partida boa, suficiente para garantir aí 3 pontinhos importantíssimos, chega a 6, 100% de aproveitamento. Faltam só 6 agora. A primeira fase já tá acabando. Começou e já tá acabando. São 6 jogos só. Já joga sábado, já joga quarta-feira e aí já tá na metade da competição. É muito rápido essa primeira fase do Paulistão e o Palmeiras não tinha outra coisa a fazer senão já começar vencendo. É o que o Palmeiras fez até o momento. Com um time mexido, time mudado. O time de ontem foi esse aqui, ó. Mas antes disso, eu quero agradecer vocês que estão passando por aqui. Se inscreva no canal, tá? Nos ajude aí a continuar crescendo. Vamos falar do time agora. Carlos Miguel, aliás, o Everton se despediu ontem, uma homenagem legal, merecida aí, feita pela diretoria do Palmeiras, pela presidente Leila, os jogadores, o Abel. O Everton ficou 8 anos, né? Foram 12 títulos, 454 jogos com a camisa do Palmeiras. Uma história muito legal, parabéns ao Everton, felicidade e parabéns para o Palmeiras por entender que tinha chegado ao fim um ciclo e liberar um grande ídolo, né, para seguir sua carreira. São mais 3 anos no Grêmio, algo que o Palmeiras não faria por ele aqui, e principalmente aqui o Palmeiras já contratou o Carlos Miguel para essa transição. Ela foi antes em função da lesão do Everton. O Palmeiras agiu corretamente, agiu da forma como se espera que trate um atleta, um ídolo como o Everton se transformou. Tá bom? Parabéns, então, tá tudo certo, vida que segue, e o Carlos Miguel tá jogando bem, hein? O Carlos Miguel foi bem ontem, fez 2 defesas importantes no final do jogo, então começou a temporada como titular, e tem tudo para fazer uma grande temporada aí, Carlos Miguel. Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, essa deve ser a zaga titular, né? Giai ali brigando um pouco com o Kelvin, que está oscilando, mas deve ser por aí a zaga titular do Palmeiras, então o Abel já coloca os caras para jogar. Depois no meio, Emiliano, Andréas e Veiga. Andréas preocupa, né? Saiu com 10 minutos ontem, aquele choque com o Igor lá, ele cai com o ombro no chão, sente um problema na clavícula, está sendo melhor avaliado hoje pelo departamento médico, a gente não tem informação ainda, assim que surgir a gente passa para vocês. Mas preocupa, né? Uma lesão, sai muito cedo, dor, né? Tomara que se recupere, tomara que não seja problema, porque o Palmeiras já tem Paulinho que não consegue jogar, né? Então o Andrés é outro nome importante das grandes contratações que o Palmeiras fez na temporada passada. Eu espero que tenha condição aí de voltar rapidamente. Pois Veiga, né? Veiga de novo no time, o Abel tá dando oportunidade, deixando o Veiga jogar, precisa se recuperar, precisa dar uma resposta ao Veiga, né? Mas não nesse momento. Nesse momento a gente entende que não tem ninguém em condição de mostrar mais do que o pessoal tem mostrado até aqui. Veiga conseguiu dar um passe importante para o Flaco fazer o segundo gol no segundo tempo ali, mas o Brazão impediu, fez uma defesaça, né? Então as coisas estão começando a encaixar. E na frente, Alan, esse menino é diferente. Já colocaram 35 milhões na mesa do Palmeiras, que recusou. Eu não recusaria. Gosto do Alan, acho diferente, acho craque, mas 35 milhões não dá para negar, viu? Ainda mais o Palmeiras que está no mercado aí, negociando com Arias, negociando com Almada, procurando se reforçar. Não dá para recusar uma proposta de 35 milhões de euros. Eu acho que o Palmeiras pode perder o time desse jogador, dessa negociação, e de repente depois tem que vender por menos. Mas enfim, né? A gente não tem a caneta, eu venderia. Riquelme, outra boa notícia, hein, gente? Riquelme, assim como apareceu o Alan no ano passado, o Riquelme é uma boa notícia para o começo de temporada. Tá tendo as primeiras oportunidades, ontem foi a primeira vez que começou um jogo aí, e jogou bem, gostei do Riquelme, acho que é bom jogador, pode ajudar. E aí que fica aquela dúvida, aquela pergunta que a gente não fica na cabeça, né? Para que gastar 80 milhões com Sousa, com o Riquelme no elenco da base? Para quê? Se é para trazer Sousa por 80 milhões, deixa o menino se valorizar, bota o menino em campo que vai valorizar, vai ocupar espaço e é melhor do que o Sousa. Se é para contratar alguém para ocupar espaço desses garotos, tem que ser melhor, mas muito melhor. Senão não adianta. Tem que dar moral, tem que dar espaço para esses meninos da base
que o trabalho que o João Paulo faz é espetacular. Então não dá para trazer Facundo. O Alan é o titular do time e o Facundo foi contratado por 70 milhões de reais. Então você tem dos dois lados aí 150 milhões de reais. E quem foi titular ontem e quem é melhor que os dois? Tanto o Riquelme do lado esquerdo é melhor que o Sousa e o Alan do lado direito nem se fala em comparação com o Facundo. Então, realmente, se é para trazer jogador, que seja Almada, que seja Arias, aí a gente tem que bater palma e o menino vai entrando de acordo com as possibilidades, com o tempo e com as oportunidades que surgem. Mas para trazer dois jogadores como esse e tirar espaço dos meninos, eu sou completamente contrário a esse tipo de movimento no mercado. E agora o Palmeiras está tendo que ir atrás de novo de outros jogadores, porque fez muita bobagem no ano passado, espero que não cometa de novo nessa temporada, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo também, uma vitória importante desse Palmeiras que eu escalei aí para vocês, depois de algumas alterações. Muitos garotos entrando, né? O Larson teve que ser acionado ali logo aos 10 minutos, em função da lesão do Andréas Pereira. Jogou bem, esse menino é bom, praticamente decidiu o primeiro jogo contra a Portuguesa, né? Aquele passe para o Maurício ali por dentro, passe rápido, preciso. Esse menino também está ganhando espaço, né? E é muito bom a gente ver que os meninos da base realmente chegam prontos no profissional. E o Larson foi esse menino, jogou de novo, jogou bem de novo, e o Palmeiras fez uma partida boa. No segundo tempo foi pressionado, em função até das alterações que o Abel fez, e hoje as alterações, para mim, são mais físicas do que técnicas. Porque hoje quem está escalando o time deve ser o departamento médico, departamento físico, fisiologia, porque o Abel realmente não tem como escalar o time titular, ou algum time dar uma sequência, não treinou 10 dias ainda. Então a dificuldade do treinador é essa, ele tem que contar com todo o suporte e a retaguarda que o Palmeiras oferece, com toda a estrutura do Palmeiras, para que os jogadores joguem o suficiente, o necessário, e que outros possam se recuperar. Pelo menos a grande mudança dessa temporada com relação à temporada passada, que para mim a temporada passada foi um erro, foi o Abel montar 2 times no começo da temporada, né? Um time joga um jogo, time A e time B. Isso é uma grande bobagem, com titulares de um lado, titulares do outro. O que ele fez? Os 2 times desentrosados. E o Palmeiras precisou ir até a 12ª rodada para buscar a classificação lá em Mirassol, o gol do Alan. Então, se usasse essa estratégia esse ano, ficaria de fora, porque nesse ano não tem 12 rodadas, só tem 8. E o Palmeiras, com um time só, vai mudando peças aqui e ali, até porque o regulamento permite que façam 5 alterações, vai trocando as peças e o time vai evoluindo. O time vai evoluindo, não 2 times. Um time só, trocando os jogadores dentro da necessidade, e o time vai evoluindo jogo a jogo, rodada a rodada, treino a treino, e vai se fortalecendo. É isso que o Abel está fazendo nessa temporada, e acredito que essa é uma estratégia muito melhor que do ano passado e que começa a dar resultado. Já são 2 vitórias seguidas para uma fase que tem 8 rodadas, quer dizer, a classificação já está encaminhada. Já está claro que precisa continuar vencendo, mas já começa com uma vantagem. O Palmeiras já é líder da competição, tem um retrospecto legal e com isso, com as vitórias, ele tem mais tempo de ir preparando os atletas para quando chegar a fase de mata-mata, né, da quartas de final e semifinal, aí sim ele está com o time pronto e um time que já começa com essa evolução da primeira fase. Então, dessa vez, acho que o Palmeiras acerta na sua programação, no seu planejamento, e a coisa começa a funcionar. Alguns destaques do jogo, sem dúvida, para mim o melhor em campo foi o Alan, foi substituído até em função da condição aí física, né? Alan, mais uma vez, grande destaque. Riquelme é um jogador que, se tiver mais oportunidades, vai crescer muito, gosto, acho que vai ajudar. Um jogador que tem um potencial muito grande aí pela frente, e pegou um Santos que está melhorando, hein? Zé Rafael entrou depois no jogo, o Gabigol entrou no jogo, tem o Brazão, que é um destaque do time. Então é um Santos que eu acho que vai fazer uma campanha muito diferente da do ano passado. Então não é qualquer time não que o Palmeiras pegou e conseguiu mais uma vez superar, dentro desse momento aí de início de trabalho, 2 vitórias importantíssimas, né? O Andréas é a baixa, né? Felizmente essa condição aí de ter uma lesão. E as alterações no segundo tempo, dando espaço para o Belé, entrou Luiz Pacheco, esse menino também tem um potencial, a gente tem que estar de olho nele. Vitor Roque, que entrou, está todo atrapalhado ainda, né? Mas é normal.
Eric Belé, outro menino aí que está se valorizando muito. É isso. Tem jogadores da base, você não precisa contratar qualquer jogador não para trazer para o elenco, porque na base tem muitas soluções. E o Luiz que entrou e perdeu um gol ontem que foi impressionante. O Brasão saiu, o Brasão fez a dele, fechou o ângulo, mas o Luiz deu mole, aquela bola que o Vitor Roque coloca para ele, era só tirar do Brasão. E ele domina mal, e o Brasão cresce na frente dele e ele chuta em cima do Brasão. Então, o Luigi é um caso também que o Palmeiras precisa começar a pensar em emprestar, deixar amadurecer mais em outro time, ou vender, para não tirar o espaço de quem vem vindo e com potencial até melhor, né? Com mais qualidade, para realmente ocupar um espaço nesse time do Palmeiras. Mas o Palmeiras começa bem a temporada, o Abel até brinca que no Brasil não tem espaço para amadores, é verdade. É um campeonato que exige muito já dos treinadores, ele estava falando dos treinadores, né, porque ontem era dia dos treinadores, e já tinha caído, olha essa frase, o treinador do Guarani. Mas no final da noite ele foi recontratado. É uma loucura nesse futebol paulista e brasileiro. Então o Guarani mandou embora o treinador de manhã, à noite recontratou o mesmo treinador, e vida que segue, é assim o futebol brasileiro, e o Abel tem razão. Aqui não é para amadores e a cobrança sempre vai existir para todos, inclusive para o Abel, que é o maior vencedor da história do Palmeiras, porque o ano passado a torcida cobrou, ele está na bronca ainda com o torcedor, mas perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians, ele só quer aplauso, não dá, né? Não dá. Então o torcedor cobra e cobra mesmo e está no seu direito, porque paga ingresso e tem direito de se manifestar. Tá bom? Mas agora o assunto é de coisas boas, o Palmeiras vem bem, estamos esperando aí mais contratações, porque as saídas estão acontecendo, né? Já saiu o Everton, já saiu o Mikael, já saiu o Aníbal e só chegou o Marlon Freitas. É uma boa notícia a chegada do Marlon Freitas. Mostra que mudou a filosofia de contratações, já estão procurando jogadores prontos, mas, mais uma vez, é pouco, né? Pouco. O Marlon, que não estava à disposição ontem, estava descansando, está treinando, está olhando mais a parte física, provavelmente deve constar aí no time titular do sábado, mas a gente precisa de mais, né? Principalmente pelas saídas. Mas o que demonstra com essas sondagens do Palmeiras no mercado, falando de Arias e falando de Almada, é que realmente o perfil das contratações mudaram. E é disso que a gente precisa. Precisa realmente ter um time forte, precisa realmente ter um time experiente, time cascudo, para a hora o campeonato afunila. Na hora da decisão, precisa ter jogador cascudo, precisa ter jogador experiente, e parece que é em busca disso que o Palmeiras faz. Por isso que eu acho que deveria vender o Alan, mas quem tem a caneta resolveu esperar um pouco, a gente, sei lá se entende, viu? Porque 35 milhões, tinha que vender o menino. Já está valorizado, vende o menino e vai no mercado em busca de reposição de jogador pronto para jogar. Tá bom? Quando precisou do Carlos Miguel, justamente no dia em que o Everton foi homenageado, se despediu, e claro que isso pesa, mentalmente o Carlos Miguel, a partir do jogo contra o Santos, sabe que a responsabilidade é toda dele. Sabe que o Palmeiras tomou uma decisão e colocou nas costas dele a aposta do futuro do gol do Palmeiras. Não só do futuro, mas do presente. E isso mexe com qualquer jogador. Ele não está substituindo um goleiro que foi fraco, que não deu certo. Ele está substituindo um goleiro com mais títulos na história do Palmeiras. Ele está substituindo um capitão desse elenco. Ele está substituindo um ídolo dessa geração. Então é muito natural que a pressão possa mexer com a cabeça do jogador. E o Carlos Miguel foi seguro ao longo do confronto. Inclusive mais seguro do que no jogo contra a Portuguesa. E foi fundamental, peça-chave nos momentos finais, com duas boas defesas para segurar o placar de 1-0. Então, o Carlos Miguel é uma boa notícia em relação a esse jogo, em relação a esse desafio que a partir de agora ele vai ter. E na primeira prova mesmo, num dia de anúncio da saída do Everton, ele correspondeu muito bem, assim como tem correspondido. Outra boa notícia, Luiz Pacheco. Um jogador que entrou mordendo muito, com capacidade de roubar bola em duelos pelo chão, com capacidade de roubar bola em carrinhos e com capacidade de perseguir os adversários, incomodar e atrapalhar na construção das jogadas. Gostei muito do Luiz Pacheco, mostrou muita personalidade e principalmente comprometimento tático.
Ele estava muito ligado em todas as tarefas que ele precisava cumprir no meio-campo. E foi muito importante para travar o Santos em várias ocasiões pelo corredor central. Muito interessante o Luiz Pacheco, jogador que vai ganhar espaço. E o próprio Abel Ferreira falou na entrevista coletiva que a ideia é não contratar mais um volante, justamente para não ofuscar o Luiz Pacheco. A terceira boa notícia é o gol do Alan. Gente, o Palmeiras precisa vender jogadores. O Palmeiras projeta 400 milhões de reais em vendas nessa temporada. Para a conta fechar. O Palmeiras é um clube com receitas recorrentes que estão abaixo, bem abaixo em relação ao Flamengo, por exemplo, e precisa das vendas de jogadores com altos valores. Não vendeu o Alan numa proposta de 35 milhões de euros, porque aposta que ele vai valer mais. E para a aposta do Palmeiras dar certo, o Alan precisa chamar mais a atenção do que já chamou. O Alan precisa ir bem nos jogos e ser protagonista. Foi. Meteu o gol que gera confiança para a sequência da temporada, faz ele se sentir ainda mais, digamos assim, motivado a dar respostas positivas no presente, sem pensar no futuro, e valoriza ainda mais o jogador. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito da possível contratação do John Arias, né? Leila Pereira também se pronunciou. E o Palmeiras aí tá esperando aí, acredito que a janela de transferência aí se abrir da Europa, né? Para trazer jogadores aí renomeados aí, tipo como o John Arias. Acredito que o Thiago Almada lá não quer vir, por conta que disse que quer ter, que ele tem mercado na Europa, quer ficar na Europa. Acredito que possa ser que sim, o Palmeiras aí aumentando o salário, ele venha para jogar aqui no na América do Sul. E o Palmeiras tem que visar as contratações assim muito melhor, né? E também vender-se o Alan, né? O Alan lá, um jogador muito bom, tá se mostrando que ele vai ser craque, sim. Inclusive fez o gol aí. Foi um dos melhores da partida, o melhor da partida, né? Concordo também com o Veloso. O Fragoso também trouxe a respeito do Carlos Miguel. Carlos Miguel fez um jogo seguro. Gostei do jogo de ontem. Queria saber de você o que é que você achou, o que é que você pensa da possível venda do Alan aí. E se você acharia melhor vender agora ou esperar ele valorizar mais um pouquinho para vender ele mais caro. Deixa seu comentário aí, tamo junto, forte abraço e avante palestra.